abençoar as pessoas que precisam de atendimento nutricional e por aí vai. São questões relacionadas a fora das quatro paredes. E existe um terceiro crescimento, que é o crescimento conceitual. O que seria esse crescimento conceitual? O crescimento conceitual, como já diz, é um conceito. É o conceito das escrituras, da doutrina. A igreja precisa entender a doutrina, precisa entender Bíblia. A igreja precisa saber falar sobre eleição, salvação, justificação. Se eu perguntar a você o que é justificação, você sabe responder? Você sabe dizer o que é a doutrina da justificação? Você entende isso? Então, são doutrinas que já estão enraizadas na igreja. E a gente precisa mergulhar nessas doutrinas. É o crescimento conceitual. O que é fé? Para que serve oração? Eu não sei o que é oração. Você entendeu? O que é oração? O que é fé? Então, o crescimento conceitual se dá através das EBDs. EBD, estudo bíblico, culto nos lares que você tira para aprender. Então, crescimento conceitual, crescimento de doutrina nas escrituras, crescimento conceitual. E o quarto crescimento que esse teólogo defende da igreja é o crescimento orgânico. O que é o crescimento orgânico? O crescimento orgânico é o crescimento interior, interno de dentro da igreja. É o enraizamento que você cria no Evangelho. É um crescimento para baixo. São as raízes que você tem diante do Evangelho. É um crescimento para baixo, é um crescimento interno. Então, é capacitação de pessoas, capacitação de líderes. O crescimento orgânico se dá relacionamento pessoal, interpessoal com o membro, com o seu par, amar o próximo, amar quem era a comunidade cristã aqui, entender o problema do outro. Será que o outro está precisando de ajuda? Será que o outro está precisando de alguma coisa que eu possa oferecer? É um entendimento interno, um crescimento interno. E ele fala dessa questão do corpo. Paulo, quando ele escreve a carta de Coríntios, ele está querendo lidar com o corpo de Cristo, a unidade. É exatamente esse crescimento que Paulo está tratando na igreja de Corinto. É o crescimento orgânico, o crescimento interrelacional entre as pessoas. É maturidade, é unidade do corpo. Crescimento de maturidade. Você tem maturidade espiritual? Você tem maturidade espiritual? Será que você ainda bebe o leitinho espiritual ou você já está comendo aquela picanha espiritual? É isso. É o crescimento orgânico. É isso que ele quer abordar nessa carta. Crescimento orgânico. E o primeiro ponto desse texto, dessa mensagem que a gente está trabalhando hoje, eu gostaria de falar sobre a ambiguidade da igreja. O que seria a ambiguidade da igreja? Olha comigo o verso 2. Acompanha comigo o verso 2. Se puder botar ali também para a igreja e acompanhando. O verso 2 diz assim, a igreja de Deus está em Corinto ao quê? Aos santificados em Cristo, chamado para quê? Chamado para ser santo. Você consegue ver uma ambiguidade nesse texto? Paulo está falando que a igreja já está santificada. Ele fala, santificados, chamados para ser santo. Como pode? Uma pessoa já é santificada. A igreja já está
santificação é como varrer o chão de casa todos os dias. Você precisa buscar o Senhor todos os dias. Você precisa orar ao Senhor todos os dias. Você precisa ler a palavra todos os dias. E é como se... Você imagina um crente que orou uma vez na vida e depois nunca mais orou? Você conhece um crente assim? Não tem como você ter relacionamento com Deus se você busca Senhor um dia na sua vida e os outros 364 dias do ano você não busca. Então, a santificação é assim, é como varrer o chão, é como você criar relacionamento com Deus. É necessário que a gente busque ao Senhor todos os dias. Todos os dias a gente fala, Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? Será que o que eu cometi esse ano, o ano já está acabando, gente? Eu estou vendo, meio de novembro. O que eu cometi esse ano que eu quero abandonar, que eu preciso abandonar? Né? A gente tem que fazer uma autoanálise. Não é porque a gente viveu um dia de santidade que nós não precisamos se santificar amanhã. Não significa isso. Amanhã é um novo dia. Amanhã, sabe o que vai acontecer amanhã? Amanhã tem novos pecados batendo na sua porta. Amanhã vai ter uma pessoa chata lá no seu trabalho querendo te infernizar. E você tem que demonstrar que você é crente de verdade. Não é isso? Amanhã vai ter aquele funcionário lá enchendo a paciência. Mas você, como cristão, você tem que falar o quê? Poxa, irmão, vou orar por você. Né? Às vezes você quer matar o cara, quer esganar o cara. Né? Mas quem tem Cristo tem os frutos do Espírito: paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Sabe aquele crente que não tem domínio próprio nenhum? É como diz as Escrituras, Paulo escreve em Tessalonicenses, está pagando o Espírito. Infelizmente, é como se nós estivéssemos apagando o Espírito. E a santificação está entre a justificação e a glorificação. O que é mais bonito? Eu pregar sobre santificação ou justificação e glorificação? Eu vou te dar um exemplo. Olha o que é mais bonito. Cristo morreu para perdoar seus pecados. Isso é lindo, não é? Falar que Cristo morreu para te purificar, te justificar, isso é maravilhoso, né? Gente, isso é maravilhoso. Justificação, a doutrina da justificação. Cristo morreu e nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E a glorificação, lá na frente, nós não teremos mais choro, não teremos mais sofrimento, não teremos mais tristeza, nós teremos um corpo glorificado. Olha que maravilha! Agora, olha a pregação da santificação. Arrependa-se dos seus pecados, sede santo porque eu sou santo, assim diz o Senhor. O que é mais pesado? A doutrina da justificação, da santificação é muito mais pesada. A doutrina da santificação exige de nós um posicionamento como igreja. Ser santo, nadar contra o mundo, não andar de acordo, não se mudar esse mundo. Isso é santificação. E às vezes a gente só quer ouvir sobre a glorificação. Olha que maravilha será um dia sem pecado, a qual estaremos com o nosso Deus pela eternidade, pelo corpo glorificado, jamais sofrer, jamais chorar. É muito bom falar sobre a glorificação e a justificação, mas a gente não pode deixar de falar sobre a santificação, mesmo que seja muito pesado. Justificação, santificação e glorificação. O trio deve andar junto, porque o Senhor nos justifica, nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Isso é de Deus, Deus que deu a nós, ao Senhor que nos escolheu. A santificação depende de nós também, de
fazemos a nossa parte como igreja, buscando o Senhor, e a glorificação presente que teremos na eternidade. Essas coisas não podem andar separadas. Essas coisas não podem andar separadas. E olha no versículo 5. Vamos até o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Repara que Paulo está falando que a igreja já tinha crescido de forma orgânica, de forma conceitual. Olha, Paulo está falando que a igreja já foi enriquecida em quê? Enriquecida nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Sabe, a igreja já tinha conhecimento, a igreja já tinha palavra, a igreja já sabia de doutrinas, a igreja já sabia de justificação pela fé em Cristo, a igreja já sabia disso tudo. A igreja já sabia disso tudo, a igreja já tinha crescido de forma conceitual, a igreja conhecia a Bíblia, a igreja já conhecia a Bíblia, mas a igreja não vivia a Bíblia. É diferente. Sabe, aquela pessoa que conhece muito de Bíblia, muito, você vai perguntar, a pessoa é top na Bíblia, só escute tudo, mas ela não vive uma vírgula da Bíblia. É porque, é como Paulo diz, ela já é rica em conhecimento, ela já é rica em palavra, em doutrina ela já é rica, mas ela é pobre em crescimento orgânico, ela é pobre de prática, ela é pobre de relacionamentos, ela é pobre na unidade, ela não reconhece a unidade, ela cria divisões, ela cria facções na igreja, conhece muito Bíblia, mas infelizmente precisa crescer muito de forma orgânica, muito de forma orgânica. É isso que Paulo está falando no verso 5. Paulo está falando, porque em tudo foste enriquecido. Paulo está elogiando a igreja. Paulo está falando, olha, vocês são ricos de conhecimento, vocês são ricos de palavra, vocês são ricos de doutrina, vocês são ricos, mas sempre tem um mais, né? Quando a gente elogia alguém muito, sempre tem um mais depois, né? Poxa, você é gente boa pra caramba, meu querido. Poxa, você é 10, mas você é um adulto. Poxa, você é meu amigo, você é gente boa pra caramba, mas você espanca seus filhos de uma forma que não tem cabimento, sabe? É um elogio que depois vem mais. Paulo elogia, mas depois vem mais. Ele fala, vocês já são ricos em conhecimento, ricos em doutrina, ricos de palavra, mas vocês não sabem o que é unidade. Vocês não entenderam o que significa unidade. Vocês não entenderam. Vocês sabem muito de Bíblia, mas vocês não entenderam. Aí ele começa a tratar a igreja dividida. E o segundo ponto dessa mensagem é tratando uma igreja dividida. Olha o que ele fala no verso 11 e 12. Vamos ver o verso 11 e 12. Verso 11 e 12 diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de quem? De Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Olha aí, olha a Cloe aparecendo aí. Gente, Cloe era uma fofoqueira ou não? Será que isso aí, as da casa de Cloe é fofoca ou não? Porque quem informou a Paulo de que havia divisões na igreja eram os da casa de Cloe. Será que
que eles fizeram foi fofoca? Será? Existe uma grande diferença entre fofoca e preocupação. Existe uma grande diferença. A fofoca é sempre para arruinar. A fofoca é sempre para destruir. A fofoca é sempre para derrubar. Gente, ninguém faz fofoca para crescer. Ninguém. A fofoca é sempre para derrubar. Os da casa de Chloe não fizeram fofoca. Eles não fizeram fofoca. Sabe por quê? Porque foi através dessa informação que Paulo pôde tratar a verdadeira unidade da igreja. Através dessa informação que chegou das pessoas da casa de Paulo, da casa de Chloe, que as pessoas estavam divididas, né? É como se esse grupinho aqui da frente fosse de Paulo, aquele lá de trás fosse de Apolo, esse grupinho daí das cadeiras aqui para frente fosse de Cefas, né, que é Pedro, e lá de trás fosse de Cristo. O pessoal lá de trás gostou, que é de Cristo. É como se a igreja estivesse dividida em 4 facções, né? 4 facções. O pessoal, quando tinha a Santa Ceia, os de Pedro não queriam comer junto com as pessoas de Paulo. Você imagina uma coisa dessa? Eu não vou jantar com esse cara aí não. Eu não janto com esse cara de jeito nenhum. Eu não participo de ser com esse cara de jeito nenhum. Esse camarada é mais esquerdista. Como é que eu vou comer com esse cara? Ou esse cara aí é mó de direita. Como é que eu vou comer com esse cara? Sabe, facções políticas dentro da igreja. As pessoas começam a se odiar por conta de nada a ver no reino, meu irmão. As pessoas começam a se odiar, criar facções diante de uma coisa que não tem nada a ver com o reino do Senhor. Nós somos um em Cristo. Um em Cristo. Um. Agora, alguém aqui foi batizado em nome de Paulo? Alguém foi batizado em nome de Pedro? Não, né? Quem foi batizado no nome de Cristo? Todos, né? É isso que nos faz um. É isso que nos une. Certa vez eu vi irmãos brigando até de futebol. Segue o líder, agora o Mengão está lá na frente, né? Mas o camarada que é botafoguense entrou numa discussão com o cara que é flamenguista e os caras quase se pegaram dentro da igreja. Gente, não entenderam, criaram facções por conta de uma besta. Então, quem nos batizou foi Cristo. Quem nos batizou foi Cristo. Agora, se alguém aqui foi batizado por nome de Paulo, aí não pode sentar na mesa que é de Cristo, realmente. Se existe alguém aqui na igreja que foi batizado por nome de Paulo, chegou o pastor Francisco e falou assim: ó, eu te batizo em nome do apóstolo Paulo. Se ele fez isso com alguém aqui, essa pessoa não pode participar da mesa que é de Cristo. Aí sim. Se alguém que for batizado no nome de apóstolo Paulo, essa pessoa vai ter que fazer uma ceia para ela separada, porque ela não pertence ao corpo. Porque só pertence ao corpo de Cristo que foi batizado no nome de Cristo. Então, Paulo está querendo tratar uma igreja dividida, né? Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros falavam: eu sou de Apolo. Outros falavam: eu sou de Cefas, né? É como se um grupo fosse discipulado por Paulo, outro grupo fosse discipulado por Pedro. Aí o que acontecia? Olha, não, mas Paulo é o melhor apóstolo que nós temos. Aí o outro falava: não, mas Pedro é o apóstolo que Jesus enviou a igreja para identificar. Qual que é Paulo? Quem é Paulo? Aí o outro que era batizado por Pedro: e quem é Pedro? É aquela discussão de jogador de futebol.
Você já deve ter visto discussões de jogador de futebol falando assim: e aí, você jogou aonde? Você jogou onde? Eu joguei no Barcelona. Você joga onde? Você joga aqui no clube do Maricá.